Olá pessoal, olá Marcelo, olá Eduardo. Já conversamos sobre a Itus, né? Uma empresa com mais de 30 anos aí de mercado, né? E hoje vamos trazer a outra empresa do grupo, a Proterra. Marcelo, Eduardo, contem um pouquinho da história. Boa tarde mais uma vez, Odilon. Uma honra participar aqui desse momento com você. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre Proterra, a gente precisa também contar um pouquinho de história, né, do porquê que a gente iniciou esse projeto. Na minha vida profissional, eu devo ter formado em torno de 10 mil profissionais como liberadores de permissão de trabalho, como analistas de risco. Para vários clientes, diferentes empresas, diferentes portes, algumas empresas nacionais, algumas multinacionais, dentro e fora do Brasil. A gente sempre diz aqui, Odilon, que o conceito de análise de risco, o conceito de permissão de trabalho, o conceito de bloqueio de energias, o conceito é o mesmo para todo mundo, mas o jeito de fazer de cada empresa muda. Sabe o que não muda, Odilon? Em todos esses 10 mil colaboradores com quem eu tive a oportunidade de fazer essa formação, a reclamação da dificuldade de gerenciar esses processos em papel, a perda de tempo, a demora, a burocracia, a dificuldade em fazer gestão, em ter rastreabilidade disso. Fora os acidentes, a falta de controle, a questão da confiabilidade também. Então, em 2018, a gente pensou aí, chamamos uma empresa de tecnologia da informação, também uma empresa já com mais de 20 anos de história aí, e resolvemos unir segurança com tecnologia da informação, né, para a gente proporcionar aí para os nossos clientes e para outras empresas uma solução 100% digital que permitisse fazer essa gestão de permissão de trabalho, análise de risco, checklist, autorizações, né, parte de controle de energias perigosas, gestão de mudança e programa de gerenciamento de risco, dentre outras soluções que o Proterra tem aí. Nossa, uma solução bem ampla. E, Eduardo, como é que é viver talvez um questionamento que a gente escuta, vê também, as outras empresas aqui do Hub trouxeram, como o modelo mental que fala assim, nossa, digital não vai funcionar, o pessoal gosta do papel. Como é que é esse desafio, né? E quais são os verdadeiros benefícios que a Proterra coloca no mercado e que as pessoas, a partir do momento que utilizam a Proterra, ou as soluções que a Proterra traz, quais são esses benefícios e como que passa a ser um convencimento a digitalização desses processos? Perfeito, Dilon. O que acontece, né? A gente sabe que é um momento, essa transição do papel para o digital, ela é um momento disruptivo na organização, mas a Proterra, ela preza por um contato muito forte com a área que vai ser impactada por esse processo, e nós temos uma jornada de implementação muito robusta. A gente tem um cuidado que nós tratamos em alguns pilares, um deles é o pilar humano, né? Então que a gente vai tratar toda a comunicação, a capacitação, né? Um cuidado muito grande com a capacitação de todo o processo, e a própria comunicação, definição de sponsor do projeto, definição de todas as pessoas que vão participar desse momento, dessa transição do papel para o digital. Então, esse processo ele tem um cuidado muito grande. A gente sempre brinca, né? O Proterra ele não é uma solução que é um aplicativo que eu entrego um login, uma senha e vou embora. Não, a gente tem todo um processo de implementação, uma jornada muito bem construída, com passo a passo, com acompanhamento periódico. É um projeto realmente que a gente faz junto com o cliente, entendendo a sua necessidade, entendendo o seu cenário e construindo com ele essa jornada. E aí você comentou, né, sobre quais benefícios que a empresa busca quando ela vai de encontro com o Proterra, quando ela vai buscar levar para o digital, né, essas questões, né, que o Proterra se propõe a fazer. Então, primeiramente, a gente trata 3 pilares, que seria confiabilidade, rastreabilidade e agilidade, né? Para eu ter um processo mais ágil, né,
eu preciso ter eu tenho que tratar ele de forma mais segura também, né? Então a gente preza por trazer mais agilidade para o processo, mas também mais segurança. E quando a gente fala da segurança, a gente tem algumas funcionalidades do Proterra que a gente consegue, por exemplo, tirar fotos durante uma emissão de uma documentação, eu consigo acompanhar por um dashboard tudo que está acontecendo, eu consigo ter uma maior rastreabilidade no processo, entre vários outros itens aí, que ele faz com que o processo seja mais seguro. E falando de agilidade que eu estava comentando, a gente consegue reduzir hoje o tempo entre a emissão e aprovação de uma documentação, de uma permissão de trabalho e análise de risco em torno de 50% do tempo, né? Então esse é um benefício que eu ganho, mas sempre prezando pelo pilar que é a segurança, que é tornar o processo mais ágil, mas também mais seguro. É um ganho muito grande, né? Porque pensando aqui no que a gente vê do aquecimento para a jornada de trabalho, que já está fazendo parte do trabalho, começa lá com a ginástica laboral, o DDS, e realmente esse sentimento de amornar entre a emissão da permissão de trabalho, a análise de risco e a própria execução da atividade, isso amorna muito, né? E acho que a solução que vocês trazem é potente nisso. Porque tornar esse processo mais ágil pode garantir que a calibração da percepção de risco feita dos processos anteriores, ou nestes processos, inclusive, ela seja bastante efetiva. E é muito interessante como que essa solução pode se conectar com outros parceiros aqui do Hub. Um deles que, né, na verdade, foi da onde nasceu todas as conversas aqui para ter o Hub, que nós... Talvez com um pensamento pequeno, inicialmente, falamos, vamos trazer o meu CPTO e a Proterra juntos para desenvolver um projeto. De repente a gente sentou lá em Blumenau, né, e viu e falou, não, peraí, acho que é muito maior do que isso, e nasceu, né, o nosso querido aqui Cuidatec, nosso Hub. E como que correlaciona, por exemplo, uma estratégia do Proterra com a tecnologia ligada à solução do meu CPTO? Legal, Dilon. Pergunta importante aí. Antes de responder a tua pergunta, eu queria também voltar para um raciocínio aqui bem interessante. Nós, durante o ano passado, quando a gente está falando aí de destino da empresa, para onde a gente vai caminhar, desenvolvimento de produto, nós decidimos aplicar uma pesquisa de mercado para entender para onde nós íamos em relação aos novos desenvolvimentos dentro da ferramenta, porque a gente sabe que software está sempre em desenvolvimento, em melhoria, e não é diferente dentro da Proterra. Aliás, muito do que a gente tem hoje é processo de escutar com carinho os nossos clientes, é o foco do cliente, e dentro do possível atender essas necessidades, né? Mas algo que ficou muito claro e fica bastante claro sempre para a gente, Odilon, é que o usuário final, ele gostaria de ter uma solução completa, que fizesse tudo dentro de um mesmo software, dentro de um mesmo aplicativo, uma mesma solução. Mas a gente tem um entendimento que a gente precisa se especializar também. E uma das demandas que veio para a gente era desenvolver um software de gestão comportamental, né, Dudu? Só que, mas a gente não é especialista em comportamento, a gente não é especialista em transformação cultural. A gente é especialista em gerenciamento de risco. Então, qual é a ideia, Odilon? A gente pode ter a nossa solução especializada em gerenciamento de risco, sendo robusta, sendo confiável. Importante citar aqui que a Proterra é uma empresa certificada, a gente trata a segurança da informação com muito cuidado, então implantamos um sistema de gestão de segurança da informação lá em 2020, certificamos nas ISOs 27001, 27701, estamos pelo 4º ano consecutivo com a certificação valendo, mas a gente tem um entendimento que é melhor a gente fazer bem feito aquilo que a gente sabe fazer e se conectar com empresas que sabem fazer bem feito aquilo que é a especialidade delas. E foi aí que nós buscamos no mercado e entendemos que meu CPTO e comportamento
poderiam ser empresas para uma parceria muito importante para os nossos clientes, né? E aí vou te trazer um exemplo prático, né? Respondendo à tua pergunta inicial, como que, por exemplo, a gente pode integrar as soluções. Você imagina que o Proterra é uma solução que tem um dashboard, onde eu consigo ter gestão à vista, lá, enxergar em tempo real tudo o que está acontecendo dentro do meu site, em termos de permissões de trabalho em emissão, em aprovação, em execução ou aguardando alguma ação. E você imagina eu conseguir levar essas informações, essa base de dados para o meu CPTO, para que quando um líder, quando alguém de dentro da empresa, do cliente, necessite fazer uma abordagem comportamental, uma observação comportamental, ele tenha uma relação de quais são as atividades críticas que estão sendo executadas, para que ele possa dar uma atenção dentro de um planejamento, de uma programação de observações comportamentais. E imagina ainda que depois que ele fez essa observação, que tanto pode ser um reconhecimento de um trabalho seguro, quanto pode ser uma intervenção no sentido de paralisar e buscar o compromisso de atitude segura, né? Eu poder levar esse registro para dentro da permissão, para eu poder demonstrar que eu não só me preocupo no momento lá da emissão e da aprovação da permissão, mas também durante a execução, quando necessário, eu faço abordagens, registros de ocorrência. Então, esse é um exemplo de comunicação que as duas ferramentas podem ter, fora outros como plano de ação, e aí a gente pode falar que, por exemplo, o Proterra tem um Analytics, onde eu consigo gerar relatórios, onde eu consigo gerar gráficos, mapas de calor, tabelas dinâmicas, exportar isso para um BI. Então, imagina eu poder analisar essas informações, cruzar informações de permissões de trabalho com observações comportamentais, análises de risco com observações comportamentais. A gente acredita muito nessa parceria aí, né? O Júlio, quando esteve aqui, né, ele trouxe a importância do meu CPTO para mostrar e trazer a cobertura, né? Ou seja, áreas que de repente possam ficar fora ali por uma questão de escolha de quem vai para tal área, e de repente a gente sabe que, dependendo muito da maturidade, a tendência nossa é fazer normalmente as observações nas áreas que a gente já tem mais conforto, vamos dizer assim. E aqui você está trazendo uma coisa surpreendente, né? Porque você dar uma cobertura inteligente. Falar, bacana, a gente tem que cobrir toda essa planta. Porém, hoje, nós temos tais e tais atividades que seria interessante ter um cuidado maior. Realmente, o Cuidatec, nessas integrações de processos, de projetos, de negócios, de empresas, pode trazer para o mercado algo muito diferenciado. Talvez inédito, e não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. Aqui eu tenho quase certeza que é inédito, né? Mas fora do Brasil, acho que o Cuidatec ele já entra no mercado com uma proposta bastante avançada. E lógico que, pergunta para encerrar, né? Proterra e Cuidatec, o que ligou essa empresa ao Hub? Muito bem. Dudu, vou responder aqui. Odilon, eu tenho entendimento de que a tecnologia por si sozinha, ela não vai nos levar a lugar nenhum, né? Apenas ter uma solução tecnológica talvez não pudesse agregar muito valor para os nossos clientes. E aí a gente tem um entendimento lá dentro da Proterra de que eu não consigo trabalhar a gestão de risco se eu não olhar para cultura de segurança, cuidado com as pessoas, se eu não olhar para requisitos técnicos, né? Então a segurança operacional, segurança de saúde ocupacional, segurança de processo, e se eu não olhar para a tecnologia para apoiar esses processos. Então, entendendo que a Proterra é uma solução tecnológica, mas ela é uma solução de apoio, e que ela pode trabalhar em parceria aí com as demais empresas do Hub, a gente acredita que nós vamos poder atender mais clientes, que a gente vai poder proporcionar soluções melhores, mais completas, compartilhando as experiências com as empresas do Hub, com os nossos clientes em comuns.
Então é um pouco dessa visão que a gente tem aí, tá bom? Muito legal, cara. Eu acho que é o Cuidatec, né, reunindo empresas com as suas competências, com os seus reconhecimentos, para fortalecer o cuidado, a junção com a tecnologia, a segurança, na verdade, a reputação institucional. Né? Sejam muito bem-vindos, né, ao Hub Cuidatec, e obrigado pela nossa conversa. Obrigado, Odilon. Obrigado, Dilon. Obrigado, Dudu. Obrigado. Isso aí. Prazer.